só pra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. No seu caminho, se vai dar ondas ao mar, levar a jangada pescar, ou se vai fazer trabalhar um moinho. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo. E o seu amor mais alto que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel, mais que o abismo do mar, é profundo. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo. Seu amor mais alto que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel e mais que o abismo do mar, é profundo. É profundo. Seu amor é profundo. É profundo. Gente, eu tô aqui hoje com a Thalita Pertuzatti. É uma cantora que está me emocionando muito aqui enquanto a gente está tocando, porque é uma voz que vem de... Cara, vem de onde essa voz, Thalita? Que honra ter você aqui. Obrigado por você ter vindo. Meu. Aceita o convite. Obrigada. Eita. Gente, cara, aqui, ó. Aqui, bate.
Tô muito feliz pra mim é uma honra, é pra mim, assim. Nossa, eu vi você falando assim de mim, eu fico estrangida. Mas muito feliz mesmo, porque você é uma referência. Obrigado. Musical, brasileira, internacional, tudo. E te vendo tocar, então, aí a gente fica assim, tipo, nossa, é impossível você não ter uma inspiração forte, você não se emocionar com a canção com um acompanhamento desses. Foi interessante essa escolha dessa música pra gente abrir o programa, que a música chama O Vento, né? O Vento. Eu sempre gosto de pensar assim numa música pro convidado. Por que esse convidado pode fazer? Porque às vezes eu fico tentando achar uma cara... Eu ouço, lógico, as sugestões e tal. Mas aí eu perguntei pra Thalita assim, Thalita, o que você quer fazer? Ela falou, sugere você e tal. Aí eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer e tal. E tava de noite, assim, no quarto com a minha esposa, conversando. Falei, André, o que você acha que a Thalita pode fazer e tal? Aí a Andréia que veio com essa ideia, minha esposa que veio com essa ideia. Gente. E ela falou assim, aquela música, O Vento, você não acha que ficaria bonito na voz dela? E deu nisso, que a gente está ouvindo aqui agora. Não, foi fantástico, porque assim, a música veio num momento muito incrível da minha vida. Porque você não conhecia a música? Não conhecia a canção, não conhecia a canção. E eu tava um dia anterior muito angustiada, né? Assim, eu tava bem angustiada a respeito da vida, a respeito, sabe assim, a nossa carreira não é mole, não é fácil, galera. De vez em quando tá assim um sol maravilhoso, mas as nuvens fecham, assim, o tempo fecha, os raios caem, os relâmpagos, os trovões, e aí você fica às vezes assim... meio angustiado. Eu tenho que confessar, eu tava angustiada. Claro, acontece com todo mundo. E eu conversei assim, eu tenho minha religião, né? Religião não, gente. Religião é um negócio horroroso. Eu creio em Deus. Eu tenho minha fé. Amei, eu tenho minha fé. E eu tava assim, conversando com Deus. Fui dormir assim meio angustiada. E aí o Espírito Santo me visitou durante a noite. Geralmente eu não sonho que tô cantando. E quando eu sonho que tô cantando, é um negócio tão... não tem como explicar. Dentro de mim fica um negocinho assim. Aí eu acordei e falei, nossa, eu não tenho nada ainda. Nada tinha mudado, sabe? Não tinha aparecido show, não tinha aparecido nada, galera. Tava angustiada do mesmo jeito. A circunstância, a situação continuava a mesma. Mas eu tava com, sabe, um negócio, uma paz, legal. E aí... amanheci, você me mandou o zap com a canção. Quando eu dei o play na canção e comecei a ouvir, foi incrível. Assim, a canção perfeita pra mim, de entender que a vida, Deus, Ele é esse vento. E a gente tem que estar ali no controle, porque pra onde Ele estiver levando a gente, Ele tem um propósito pra isso. Isso é demais. Pode ser o moinho, pode ser a jangada, pescar. Enquanto às vezes eu tô pedindo pra que Deus venha o vento pra meu moinho girar, e às vezes tem outra pessoa precisando da jangada dela também indo pescar. Então Deus pode passar, mover o moinho, a jangada, ou Ele pode só mover o moinho. E eu comecei a entender, me amadureceu muito. E vim pro Rio chorando, ouvindo a música, meio... eu voltei chorando, mas chorando de felicidade mesmo, assim, tava muito feliz. E até hoje eu vim pro Rio ouvindo a música também. E vai ficar eternamente a canção pra mim, O Vento. Obrigada, minha linda, obrigada mesmo. André, parabéns, um presente Nossa mesmo. Senhora. Deus te abençoe. O vento Só pra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. No seu caminho, se vai dar ondas ao mar, levar a jangada pescar, ou se vai fazer trabalhar um moinho. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz. De verdade mesmo. Agradeci. Vem tudo sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens, maior que a minha, e todas as forças do mundo.
mais que o abismo do mar é profundo. Então hoje tá ruim, amanhã tá bom. O que importa é que ele ama, cara. É um amor incrível. Que música incrível. Que música incrível, incrível. Eu falei, gente, você cantando aqui tá meu Deus do céu, como é que pode? Como é que eu não pensei nisso antes? Eu falo Agora, muito. Thalita, é bom demais estar aqui com você, mas eu queria saber um pouquinho assim, de onde vem isso? De onde vem essa sua voz? Assim, é uma coisa que você trabalhou desde criança, cantou em coral, é uma coisa de família, você cantava em casa, ou foi uma coisa que veio, tipo, presente? Então, Papai do céu deu assim, toma. Eu comecei a cantar com 2 aninhos e meio. A gente nunca foi de igreja batista, né? Que tem essa tradição de coral, mas a gente era de Assembleia de Deus. E, então tinha o corinho das crianças, sabe? O corazinho que as crianças cantam mais ou menos na afinação que quiser. Cada uma nota que quiser. Tem algumas assembleias que são mais sérias, eles dividem as vozes, mas geralmente o conjuntinho das crianças, o pessoal não fica pegando pesado, né? E minha família vem de família humilde, né? Eu sou de família humilde. Minha mãe nunca teve condições de botar numa aula de canto. Até mesmo você vê uma coisa assim, eu tinha um sonho de ser bailarina. E meu pai falou assim, balé é coisa de rico. Pobre não faz balé, não. E pra você ter noção, assim, da coisa, tipo assim, que a gente era bem pobrinho, né? Na verdade, nem tinha balé perto de casa, tipo, nem próximo. Então a gente cresceu nessa coisa, então não teve dinheiro pra poder fazer aula de canto. Minha mãe que ficava em casa, meninas, sigam a intuição de vocês. Quando vocês forem cantar, finge que tá com ovo na boca, assim, põe postar agora. Assim, da forma dela, né, auxiliando a gente. E aí depois, com 18 anos, eu falei que eu tava com 18 anos, comecei a trabalhar num restaurante. E aí eu ficava cantando, né, em todo canto. Antes disso, com 17, eu trabalhei no Bob's. Isso que eu queria dizer. Como é que foi isso? Eu trabalhava no Bob's, eu trabalhava fazendo outra coisa. 17 anos, né, vamos viver. Vou trabalhar no Bob's, primeiro emprego, né? Que dá aquela oportunidade. Aí fui pra lá e eu ficava lá cantando em cima dos hambúrguer, né? Das coisas e tal. Cara, todo dia era chamado de atenção. Thalita, não pode falar. Você não pode falar em cima dos alimentos. Quem dirá cantar? O cliente tá ali olhando, Thalita, você jogando saliva em cima do sanduíche dele. Cara, sinceramente, mano, era algo mais forte do que eu. E quando eu me vi, eu já tava lá cortando o hambúrguer e cantando em cima do hambúrguer. Por fim, eu acho que eles tinham decidido me mandar embora, me botaram como urso de festa. O que é urso de festa? O que é isso? Nunca foi. Gente, você se veste de urso? Se veste de urso. Gente, tinha cada criança que eu não vou te enganar, não. Eu fui aumentando a minha capacidade vocal assim, internamente. Tipo, bichinha, vou te pegar, garoto. Eles queriam tirar a cabeça do urso, fazer tudo com o urso. Imagina eu na altura que eu tenho. Isso no Bob's. Isso no Bob's. Na altura que eu tenho, colega, as crianças acabam comigo, porque elas têm quase meu tamanho. Então... Aí, por fim, eu falei, cara, a festa não tava dando muito certo, mas até que as crianças gostavam. Mas eu botava tudo pra brincar. Mas foi um tempo assim, falei, meu Deus do céu. Mas eu chorei quando me mandaram embora. Chorei muito, É mesmo, gente. é? Chorei muito. Nossa. Mal sabia você que tava fechando uma porta e tava abrindo outra. Entende o que eu tô dizendo? A vida é engraçada, porque a gente chora, e a gente chora. E eu tava chorando, eu chorei, Nelson. Aí acabou, passou, eu falei, não, tem que arrumar outro emprego, né? Aí eu trabalhei numa cafeteria. Aí da cafeteria eu consegui um emprego de recepcionista e caixa. Ou seja, é recepcionista de 6 às 10, enquanto tiver conta entre 6 às 10 você fecha, e depois de 10 você é só caixa. Aí inventaram de botar uma roda de samba. Um restaurante. Pronto, aí descobriram Eu já ia pra cozinha, já ia cantar, e ficava cantando pelo restaurante. Descobriram que eu cantava. Chegava na quinta-feira, roda de samba, para tudo. E assim, meus primeiros fãs, na verdade, foram ali no Botequim Honesto, lá em Caraí. Meu gerente, não, você vai cantar na roda de samba. Para tudo, a hora da palhinha da Thalita era sagrada. A fila lá pra poder fechar as contas e eu lá na roda de samba cantando e todo mundo... Aí todo mundo virava pra mim e falava assim, o que você tá fazendo aqui, menina? Vai pro Ídolos, vai pro Raul Gil, vai pro programa. Aí eu, gente, não, né? Não é pra mim não, que isso e tal. Aí meu patrão na época pegou e colocou no jornal Globo lá, a capa, talentos por trás do balcão. Aí tinha um amigo meu que tocava violão, o Sérgio. Ele tocava violão junto, aí está eu e ele. Gente, meu Deus, não achem essa reportagem, pelo amor de Deus.
Vai todo mundo procurar. Gente! Meu Deus! Nelson, eu tô lembrando da foto. Aquele cabelinho estranho. Aquele vestido calça velha. Nossa, meu Deus do céu. E eu lá, toda feliz. Na mesma semana, cheguei no restaurante. Lá só colocava o futebol, né? Que era um bar temático. Ou futebol. TV aberta era só futebol na Globo. Ou DVD de MPB. Essas coisas assim. Meu amigo pegou e colocou, esse Sérgio, pegou e colocou no Raul Gil, e eu tava lá na cozinha cantando. O restaurante tava vazio, lá na cozinha cantando pra todo mundo, canta pra mim, canta pra mim. E eu lá cantando, aí o Sérgio, Thalita, vem aqui. Olha aqui essa menina que acabou de cantar lá no Raul Gil. Aí eu, ai, que legal, assistindo a menina. E o meu sonho de Raul Gil já era muito antigo. Desde criança, época de Robson Monteiro, Jamília, eu ficava assim com a minha irmã na frente da televisão. E a minha mãe não tinha condições de levar a gente pra São Paulo. Não tinha condições de sair. Então era um sonho muito antigo. Aí eu tava assistindo assim a menina, tipo, veio um flashback. Deu na frente da TV. Eu, que legal, agora eu tô maior, né? Na frente da TV de novo, agora maior. Aí seu Raul falou assim, você. Sabe quando a pessoa fala um negócio assim, você? Parece que tá falando contigo mesmo. E parece que tá falando contigo mesmo. Aí eu fiz assim. Aí ele, você mesmo. Aí eu já, opa. Aí ele, você que tem um sonho de cantar, venha se inscrever no programa Raul Gil. Nelson, aquilo foi pra mim. Que louco. Eu me segurei assim, e eu tinha um intervalo, né? Isso era tarde, eu tinha um intervalo, um horário de descanso de 1 hora. Aí ele, venha pra cá, pra Avenida Jabaquara, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu vou, o seu Raul me chamou, você viu o Sérgio? Nelson. Que louco. Eu fiquei maluca. Eu falei, Sérgio, você viu, Sérgio? Que ele me chamou, Sérgio, falou comigo. Eu vou lá pegar o endereço. São Paulo, eu tinha vindo numa excursão de igreja, eu era, tipo, tinha 4 anos de idade, eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Aí ele falou comigo. Aí eu cheguei, voltei, fui lá, peguei o endereço, voltei. Gente, é tal dia, eu tô indo, tal, eu vou pedir folga, não sei o que. O seu Bruno, ele vai me dar a folga, eu sei que ele vai me dar. Ele deixou a reportagem sair. Pedi a folga pro patrão, ele disse que não. É mesmo? Eu vou mesmo assim. Aí eu falei, eu vou mesmo assim, seu Bruno. Quando eu voltar, a gente conversa. Foi certo. É isso eu falei, mesmo. fui. Aí falei, ele me chamou, me convidou. Vocês não viram ele falando comigo, não? Liguei pra minha mãe, fala pra ela pra preparar as coisas dela, porque o seu Raul chamou a gente pra fazer o teste. Eu aloprei, eu comecei a chorar. E os meus amigos, que foi? Você passou? Eu, não, eu vou me inscrever. Aí eu ia se inscrever. Daqui a pouco não tinha Jabaquara. Jabaquara é uma ilha. Não importa, eu vou a nada. Eu tava assim, determinada. Gente, aí fui eu e minha irmã, a gente não tinha dinheiro. Pensa, não tinha dinheiro. Trabalhava, tipo, ganhava um saláriozinho pequenininho, fazendo obra em casa. Com as contas pra pagar, falei, que? Não tem conta certa esse mês, não. Minha passagem tá aqui. Falei, mano, eu vou tirar o meu da minha passagem. Vamos arrumar a sua, mana. Aí a gente correndo, batalhando, e nada de conseguir a passagem. A gente tinha um amigo, Max, e ele tava tentando patrocínio, né, com algumas lojas, com alguém que conseguisse. Por fim, eu lembro que o ônibus, o último ônibus saía de Niterói, era 11h30. Isso já era 10h30 da noite. Eu tava assim com a minha mala meio que pronta. E eu fiquei muito triste. Porque a minha irmã ia poder estar comigo nesse momento. Falei, poxa Deus, será que a gente não vai conseguir de novo? O telefone tocou. Meu amigo falou assim, Thalita, eu não consegui o dinheiro não, mas eu vou usar o meu cartão e vou comprar a passagem da sua irmã de ida e volta. Eu lembro até hoje que a gente foi com milho bom, na bolsinha assim, era o Guaravita, meu pai comprou fiado. Guaravita fiada já. E minha mãe fazia empadinha, como ela faz até hoje, ela vende a empadinha dela. Na época era 25 centavos, hoje é R$1. E a gente botou aquilo ali na bolsa e fomos para São Paulo. E minha irmã, feliz e contente, sem saber onde estávamos. Chegamos na rodoviária de São Paulo, frio. E ainda tinha que voltar, você lembrava disso? Sim, um frio terrível, gente. Em São Paulo.
Eu não tinha sentido aquele frio nunca na minha vida ainda, gente. Acostumado com o Rio de Janeiro. E garoando. Aí mandaram a gente soltar. Tem uma estação em Jabaquara. O cara mandou a gente soltar na estação anterior. A gente foi andando numa avenida, naquela chuva, naquela garoa. E, nossa, e minha irmã é super chique, né? Eu tava de tênis, gorro, pá. Minha irmã de salto. E andando. Ai, minha irmã é uma figura. Aí fomos andando. Cheguei lá. Nossa, quando eu cheguei lá, era 7 horas da manhã. Aí tinha um segurança, aí ele, poxa, não, o teste só começa 3 horas da tarde. Aí ele, cara, mas isso vai ser o seguinte, você vem aqui pra agendar. Aí me deu um papelzinho, aí você volta mês que vem. Que isso? Esse esforço todo só pra fazer o agendamento. Amigo, na hora, flashback. Não, seu Bruno, a gente conversa quando chegar. Você achou que tava por cima da cocada preta? Já tinha ganho o programa. Eu falei, amigo, você não tá entendendo. Quando eu voltar, hoje eu não tenho mais emprego. Então, é hoje ou é hoje. Eu não for hoje, cara, vai acontecer, não vai rolar. Aí ele, pô, cara, faz o seguinte. Você espera aí até 1 hora da tarde, abre umas 3 horas, o Gino vai chegar. Na época era o Gino ainda. Quando ele chegar, você tenta conversar e explicar. Eu falei, moço, porque a gente veio do Rio de Janeiro, é só dessa vez, não consegue mesmo não. Graças a Deus deu a nossa hora e a gente foi pra lá. Quando chegou lá, uma fila quilométrica. Cara. E Nelson, esses concursos é incrível porque vem gente de todo lugar do Brasil. Tinha gente do Acre, tinha gente do Amazonas, que tinha enfrentado, antes de pegar qualquer condução, 3 horas caminhando a pé. Que isso, que loucura. A pé. 3 horas a pé. É incrível porque, tipo assim, foi passando e o problema do outro parecia ser bem maior do que o meu. Aí eu falei, mas não tem problema, eu vou ficar aqui, cara. Se a pessoa quiser ir embora, ela vai embora, eu vou ficar, cara. E foi assim que aconteceu, literalmente. Foi engraçado, esse menino tinha comprado a passagem da gente de volta 00:30. E assim aconteceu. 3 horas da tarde, eu passando 3, 4, 5, 6, 7. Disseram que ia fazer o teste só até 7 horas da noite. Aí começa, né, a pressão. Quem tem senha fica, quem não tem senha vai embora. Quem tem senha fica, quem não tem senha vai embora. Aí começou E você não tinha senha? Acho que não, minha senha era do mês que vem. Eu falei, cara, e o cara começou a passar fiscalizando, pegando a senha na mão. Ai, meu Deus do céu, eu falei, que vai rolar? Quando deu 8 horas, cara, minha solução é fingir que estou dormindo, porque ele não vai ser mal educado de me acordar pra poder pedir minha senha. Fingir. Quando viu, dormiu mesmo. Não, eu tava bem acordada. Eu só tava fingindo. Aí quando ele vinha, eu mais ainda. Aí, cara, teve uma hora que não deu. Eu tava meio acordadinha, ele veio. Sabe quando a pessoa te pega de surpresa? Eu tava em pé, não dava pra fingir que tava dormindo. Cara, ele chega e fala assim, você veio do Rio de Janeiro, né? Aí eu, Você veio pra fazer o teste? Aí eu, pra tentar. Aí ele, vem aqui, senta aqui. Gente, ele pegou eu e minha irmã e sentou naquela cadeira, cadeirinha do teste. Meu Deus, não acredito. Aí fiquei tudo assim. Aí minha irmã foi na frente, fez o teste, aí eu, passei. Eu, ai meu Deus, será que eu vou passar? Aí fui, cantei. Caía a tarde feito viaduto. O Gino, amor. Aí ele, nossa, você é maravilhosa. A gente estava em junho. Ele, a gente estava em julho. Ele, em agosto você vem. Pois bem, falei, né? Era julho. Aí passou agosto. Passou setembro. Não chamou. Passou outubro. Quando chegou em novembro, falei, cara, 4 meses. Eles não me chamaram. Eu saí de lá com a mão na frente e outra atrás do trabalho. Eles não me chamaram. Por que eles fizeram isso comigo? Não, calma. Teve algum problema, entendeu? Eles devem ter perdido minha ficha. Só pode, o Gino disse que ia me chamar em agosto. Eu tô aguardando. Aí, enlouqueci novamente. Falei, não aconteceu algum problema. Eu tinha um amigo meu chamado Espíndola, ele é seresteiro. Uma vez, vivia pelas serestas com ele, cantando. Ele que, na verdade, me ensinou a cantar música que chamam de secular. É a música popular, né? Ele me ensinava tudo a respeito de música. E aí, Espíndola, eles não me chamaram. Aí eu vou lá.
eu vou lá. Em São Paulo de novo? Uhum. Peguei os metrô, os ônibus, pá. Aí cheguei lá na porta, eu vim gravar o programa. O Joelho, cadê seu nome? Então, tem uma lista na frente da emissora. Não é assim, eu chego, vou gravar, oi. Aí ele, não, seu nome não tá aqui. Aí eu, não, então, é porque o Gino, ele disse que me chamava em agosto e ele não me chamou. E aí eu vim hoje falar com ele, mas ele disse que eu ia gravar, então eu vim pra gravar hoje. Não precisa de ninguém me arrumar, não. Pronto pra gravar. Eu tinha meu playback, que era Força Estranha, Sonhos de Palhaço e Sangrando. Eram minhas 3 músicas. Eram as únicas músicas que eu sabia, fora os hinos da igreja. Não, essas aqui. Aí eu trouxe. Aí ele, qual música você pretende cantar? Eu falei, essa aqui. Aí ele, então, essas músicas estão muito batidas no programa. Falei, o seguinte, vai pra casa. Não tô acreditando. Vai pra casa. O Lucas vai ligar pra você antes do dia 20 de dezembro, você grava. Ele vai ligar pra você, Tipo, pra não acusar ele, tipo, você disse que ia me chamar em agosto. Hoje já é novembro. Acho que foi dia 25 de novembro. Tipo, o mês de novembro tava terminando, cara. Falei, você disse que ia me chamar em agosto. Aí ele, você pode ligar pra cá também. E eu, na minha cabeça, não tem dinheiro no telefone pra ligar pra São Paulo. Aí ele, pode ligar cobrar. E eu, entendi. Aí ele, você escolhe a canção e fala comigo. Aí foi a maratona, aí vim pra casa, falei, Deus, tomara que dessa vez funcione mesmo. Eu já tava assim, falei, meu Deus. Quando eu cheguei no palco, a minha mãe tinha ido, tava na plateia. Aí o pessoal lá, Thalita, eu te amo. Quando eu vou assistir a apresentação, a pessoa pode ver que eu faço assim. Que era tudo que eu sempre quis ouvir, porque eu era Xuxa Preta quando criança, né, galera? Vocês lembram da Xuxa Preta? Eu tinha a minha enceradeira, eu tinha era a minha nave espacial que eu girava assim. Tô chegando, oi meus pais, oi. Sonhava que as pessoas rasgassem a roupa pra mim que nem rasgavam pra Xuxa. Então, pro Thalita, eu te amo, foi tudo pra mim naquele momento. E aí depois fui pra outros concursos, né? Aí participei da Qual o Seu Talento, Astros, do SBT. E aí, por fim, em 2012, me chamaram, devido a esse sucesso na internet, né? Com os vídeos e tal, me chamaram pra fazer uma campanha da Nextel com a Maria Gadu. Que foi pro Multishow, que foi muito bacana. A projeção de carreira ali foi bem bacana mesmo, a divulgação na internet, que era uma coisa que eu não conhecia muito, né? Por vir dessa coisa de não ter muito acesso, eu tinha muito pouco. E aí foi fantástico. E aí, partindo disso, logo depois me chamaram pro The Voice. E eu fui lá pro The Voice Brasil, aí fui a finalista, aí consegui cantar Força Estranha, que tava lá naquele primeiro playback, que era Sangrando, Força Estranha. Olha só. E aí consegui cantar, minha primeira apresentação foi Força Estranha. Perguntaram, qual música você vai cantar? Aquela mesma coisa, qual música você vai cantar? Parece Como é que é Força Estranha mesmo? Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa e o tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Por isso uma força me leva a cantar.
isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz, essa voz na manhã. Gente, é muito gostoso cantar com ele, gente. É muito bom. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber a sua opinião. Abraço. Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto ou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta. Você consegue dar esse grito? O vizinho deve estar achando que eu estou estrangulando. Eu não sabia subir, eu falei, caraca, e tipo assim, aí saiu, eu comecei a, tipo assim, ficar, e foi aí, minha forma de aquecer hoje em dia é assim, eu tô tensa, a pessoa que me acompanha no show sabe, eu tô tensa, eu fico pilhada antes do show, aí eu tô muito tensa, tô dura, aí eu começo a gritar assim, eu grito, até, aí acalmo. E aproveita e limpa o pigarro também, porque eu não sei explicar como, né? É muito louco. Não sei explicar como, mas tipo, dá uma sacudida assim e limpa.